nunca se viu enrolada com o crush naquele puro mood, fazendo várias coisinhas delícias, mas nada definido, e aí começa a bater aquele medo de cobrar o crush e ele pular fora? Pois é, esse medo é o hit dos tempos de Área Cinzenta, né? Porque parece que como a gente realmente não tem rótulos, não tem caixinhas, a gente tem medo de cobrar o outro, de pesar a mão. E como diz João, nosso editor maravilhoso, você tá lá, vendo a pessoa uma vez por semana. Você vai querer, nessa única vez da semana, cobrar o crush ou você vai querer beijar na boca, se roçar inteiro, fazer coisa delícia? É claro que a gente quer fazer coisa delícia, mas eu comecei a entrar numa pira de assim, por que quando a gente tem vontade de sair da Área Cinzenta, automaticamente tudo que a gente faz ou tudo que a gente coloca entra nesse pacotão da cobrança? Eu acho que sim, tem um lado nosso que tem todo o direito de querer ter um pouquinho mais de definições, querer programar o fim de semana, querer programar um réveillon, querer saber se você pode contar com a pessoa, se você não pode. E tudo bem, isso é genuíno. Mas fazer esse movimento não necessariamente significa cobrar. Nosso português maravilhoso está aí, cheio de palavras para a gente usar no nosso dicionário Aurélio, e a gente fica se restringindo a essa palavra cobrança, né? Entrei numa pira assim, que outros verbos a gente está deixando de usar que colocariam a gente num outro lugar menos desesperado e menos desempoderado, né? Porque ao invés de pensar que a gente está cobrando, a gente não poderia falar vou me colocar, vou me abrir, vou convidar, vou propor. Acho que tem muitos outros jeitos da gente ver as nossas ações e fazer as nossas ações que coloquem a gente num lugar de igual para igual com o crush. Por exemplo, você tá a fim de ver o crush no final de semana. Por que não falar, e aí, vamos se ver esse fim de semana? E convidar o crush para um programa gostoso? É um convite. Mas a gente fica com medo de que esse convite seja lido como cobrança, né? E acho que tem dois agravantes nisso. Primeiro, mensagem de texto. Se você escreve, você nunca sabe a entonação que outra pessoa vai ler. Então, você pode estar escrevendo achando que você está sendo super convidativo e a pessoa lê como uma cobrança. É um risco. Acho que aí, uma telefonada sempre funciona, uma mensaginha de voz, um GIF mais explicativo, já dá uma ajudada. E o outro agravante é o fato da gente ser mulher, né? Porque parece que assim, automaticamente, as mulheres quando fazem esses movimentos são pessoas cobrantes e os homens são seres desesperados querendo fugir da coleira. Eu acho que já tá na hora da gente mudar isso, porque não necessariamente a gente tá desesperada por alguém só porque a gente quer ter alguém, só porque a gente quer convidar o crush para um programinha no final de semana. E a gente precisa desconstruir isso dentro da gente. Olha a pira, né? Onde é que eu acho que a pira bate? Eu acho que assim, quando a gente começa a gostar muito de alguém e querer que essa história vá para um próximo nível, para um próximo passo, para um próximo final de semana, parece que automaticamente, se a história desandar, a única pessoa que sai perdendo nela somos nós. Então, até uma solta escreveu pra gente no Manda Prints, falando, cara, tô há 7 meses com um cara que lá no comecinho da relação falou que não queria nada sério, queria uma relação mais solta, mas a gente se vê direto e eu morro de medo de me colocar e ele sair correndo. Será que a gente não tá deixando de confiar no nosso taco? Porque assim, se a pessoa tá lá com você há 7 meses, sendo fofa, será que ela também não gosta de você? Será que ela também não gosta da relação? Parece que quando a gente gosta, automaticamente a gente coloca o nosso valor lá embaixo, deixa o valor da pessoa lá em cima e parece que se a história não for pra frente, só a gente vai perder e ela não. Então, isso vai deixando a gente tão pequeno e daí começa aquela lógica de não, deixa a pessoa ir no tempo dela, né? Não faça nenhum movimento que possa gerar estresse. E a gente vai ficando num lugar de passivona, né? Comecei a pensar, que personagens a gente cria pra gente, quando a gente acha que tudo que a gente tá fazendo é cobrança? Acho que primeiro a gente fica nesse lugar da passivona, meio bonecão de cera, que assim, não posso fazer nenhum movimento pra estressar essa relação. Então só a pessoa pode propor e às vezes a gente fica super triste, super frustrada, sendo que a gente poderia ter feito um movimento, falado mais com a pessoa, sido fofa, mas a gente não quer fazer porque acha que tudo vai cobrar. Depois, quando a gente começa a entrar na noia de que tudo é cobrança, a gente deixa de ser a solta, independente, divertida, leve, que gosta da sua vida de solteiro, que tem uma vida para além daquilo, e parece que automaticamente a gente vira o quê? Uma atendente do Serasa que vai ligar para o crush 8 horas da manhã e cobrar uma dívida dele. Gente, que pentelho! Ninguém quer sair.
com essa pessoa do Serasa, não é mesmo? E se você se vê como a pessoa do Serasa, você vai se colocando pra baixo, pra baixo, pra baixo. Eu, pelo menos, entro num buraco, assim, de autoestima lá no pé e de começar a achar que, então, já que eu sou uma merda e a pessoa não vai me querer, eu preciso virar também uma CSI em busca do desastre. E eu já começo a caçar quaisquer possíveis indícios de que esse crush tá se desinteressando por mim e que ele vai pular fora. E aí, muitas vezes, é uma profecia autorrealizável, porque eu acho que a gente vai ficando mais chato, vai ficando mais inflamado. Então, se você esperava sair com a pessoa um final de semana, ela sumiu. Depois, quando ela aparece, a gente fica meio azedo, mas não fala nada porque a gente não quer que seja cobrança. A gente não puxa o papo porque não quer que seja cobrança. Mas daí vai ficando mais durinha a relação. E muitas vezes ela desanda justamente porque a gente foi ficando chato e a gente foi olhando para a relação de um jeito chato porque a gente não queria cobrar. E se a gente tivesse se colocado, tivesse proposto, tivesse convidado, talvez a relação fosse para um outro lugar, né? Eu acho que a gente tem que parar de olhar essa coisa de que só porque a gente gosta a pessoa tá lá em cima e olhar mais como uma dança. Então, assim, um faz um movimento, o outro faz outro movimento. Assim, querer sair da área cinzenta não é estar desesperado pra sair da área cinzenta e não é jogar tudo na mão do coleguinha. Eu entrei numa pira assim, se a gente quer sair da área cinzenta, será que a gente não pode conduzir para a saída da área cinzenta com maestria, com charme, com sedução, com delicadeza? Então, assim, queremos sair? Vamos propondo mais programas e vendo se o crush tá afim. Vamos puxando outros papos, vamos mandando mensagens com mais frequência. E acho que aí vale o pulso. Se a pessoa tá respondendo, ela tá topando. Se ela não tá, a gente tem que ir mais devagar. Mas por que não tentar conduzir essa saída ao invés de achar que é uma cobrança? Acho que tem esse lugar de se empoderar também do que a gente quer. É legal. Pensa que assim, a relação é legal, a gente é muito legal. Por que essa pessoa não deveria querer estar aqui mais com a gente se a gente tá tendo momentos gostosos, né? Ao invés de pensar em cobrança, por que não pensar em criar momentos gostosos pro crush e pra gente? Acho que isso coloca a gente num lugar tão empoderado que a gente pode continuar querendo sair da área cinzenta e parar de olhar isso como cobrança, né? Acho que o dicionário tá tão cheio de verbos que eu queria convidar a gente para parar de olhar a cobrança e começar a olhar outras coisas. Convite, proposição, se abrir. Acho que é mais gostoso, né? Eu já fiz isso e assim, às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Mas eu tava saindo com um cara há uns 3 meses e eu queria que a relação saísse dessa área cinzenta e eu me abri. Falei, eu gosto tanto de você, queria passar mais tempo junto. Cada um de nós morava numa cidade, então a gente meio tinha que se programar pra se ver. E eu falei, eu queria já me programar, queria saber, né, se no próximo final de semana a gente também vai poder se ver ou não. Tá sendo tão gostoso, queria poder passar mais tempo com você. No fim, a história não foi pra frente, mas eu não me arrependo de ter me colocado, porque era o que eu queria, eu achei que ali tava gostoso, e eu acho que a gente não se colocar não vai fazer a história andar ou desandar, né? A gente também tem que tirar um pouco essa responsabilidade da gente, que assim, não é uma coisa que a gente falar pra pessoa que vai colocar toda a história a perder e ela vai se sentir jogada na parede. Se a gente fizer conduzindo, se abrindo, convidando, é só um convite pra aquela relação, não é uma cobrança, né? Então acho que não é o que a gente fala só, é como a gente fala, é pensar nesses jeitinhos e como a gente se sente falando. Acho que se a gente se sentir convidando para uma coisa gostosa, se empoderando, abrindo espaço para uma relação, é tipo, gente, quer ficar aqui brincando mais 2 horas nesse parque de diversões maravilhosão? Claro que sim. Ou, olha, tem que ir lá no Detran renovar seu Renavan. Ninguém quer. Então vamos pensar que é isso. A relação pode ser um grande parque de diversões. A gente pode brincar junto com esses crushes. É gostoso pra gente, é gostoso pra eles. E conta aqui que verbo você usaria. Vamos convidar as pessoas a saírem da área cinzenta sem cobrar.